Ó, vocês não estão com muito calor, né? Eu não quero ligar o ar, porque eu realmente, hoje eu tô aqui, olha, na força de vontade tremenda que eu tô. Vocês estão entendendo? Não fui nem na academia hoje. Porque a minha garganta tá braba, tá braba, braba, braba. Eu acho que eu vou morrer, mas... Uma vez que isso aconteceu, na outra semana. Semana seguinte, estava eu morrendo perto. É um perigo, né? É um perigo. Tá? Então, nesse tom que eu tô falando, tá? Tá dando para ouvir aí? Você nunca presta atenção mesmo, né, Jair? Então não faz diferença. Eu nem ligo, você sabe que você piorou, né? Bom, vamos lá então, pessoal. Deram uma olhada no material que eu enviei para vocês? Cara, sem falsa modéstia, aquela parte de energia ali ficou top pra caramba, pra vocês entenderem, hein? Dá uma lida lá. Eu já percebi que para manter uma coisa no nível minimamente bom, eu não vou conseguir escrever material para vocês de termodinâmica. Então, eu vou estar sempre indicando materiais fora do que vocês têm aí. Aquele que eu mandei para vocês é o livro do Marcelo Alonso. A hora que eu desligar aqui, eu vou falar um negócio, que se eu falar ao vivo, que alguém recorta e depois eu posso. Mas existe o livro do Marcelo Alonso em PDF, tá bom? Aí para vocês. Vocês viram que ele é uma discussão bem diferenciada, né? Bem mais aprofundada. Então, dei uma olhada lá. Para aqueles que gostam, cara, tem grande chance de eu tirar exercícios da prova dali, hein? Porque ali são exercícios realmente muito bons. Muito bons. Vocês podem ver que tem bem menos exercício que um rally da vida, só que exercícios muito conceituais, você tem que compreender bastante. Outra coisa que eu quero falar, eu vou falar aqui durante a explicação da aula, tá bom? Então vamos lá. Nós chegamos, minha amiga. Você chegou a assistir a aula da semana passada, Raíssa? Não assistiu? Nossa, Raíssa, então, putz, então sinto muito, né? Sem problemas. Na aula passada nós chegamos, mas não deixe de assistir a aula na aula passada. A aula passada nós chegamos no nosso norteador, tá? Se for para eu colocar em nível de tudo que foi falado antes foi para chegar no final da aula passada, que foi a primeira lei da termodinâmica. Eu falando disso, parece que eu cheguei numa coisa absurdamente complexa. E nós acabamos chegando, na realidade, numa coisa que é extremamente simples. Tá? E nós não chegamos nessa coisa a partir de demonstrações. Eu até induzi vocês a pensar nisso, mas o que nós obtemos foi um axioma, que eu batizei de primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, ela diz para nós uma coisa que, se eu for falar para vocês, ela até parece óbvia. O que é o óbvio? O óbvio é o seguinte: um sistema tem uma quantidade de energia interna. Tá? Ainda a energia é todas aquelas propriedades relacionadas a movimento. Existem duas maneiras de eu alterar a energia desse sistema. Ou via calor, ou via trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica, que foi o que nós chegamos na aula passada, é basicamente isso aqui, olha. Se eu tenho um sistema fornecer calor mais trabalho, o resultado será a variação da energia interna desse sistema. Esse é o nosso guia. Tá certo? A variação da energia interna de um sistema é a quantidade de calor mais a quantidade de trabalho. Trabalho realizado por quem? Isso aqui nós vamos discutir bastante hoje. Tá certo? E aqui eu vou modificar um pouquinho o conceito de calor para ampliar mais. Até agora, para nós, calor era simplesmente transferência de energia motivada pela diferença de temperatura. Agora, como eu estou colocando isso aqui como um axioma, eu vou ampliar a ideia de calor, tá certo? Primeiramente, eu vou falar de uma forma mais bruta. O que é calor? É uma transferência de energia que não é trabalho.
Tudo aquilo que não for trabalho eu vou chamar de calor. Ok? Não precisa ser necessariamente transferido devido à diferença de temperatura. Só que, de novo, vamos tomar cuidado. Calor e trabalho são processos. Tudo bem? São processos, não são substantivos. Você não pega uma quantidade de calor, você não pega trabalho. Isso são processos de transferência de energia. Eu vou chamar de trabalho o processo de transferência de energia que vai estar relacionado a algum deslocamento macroscópico. Tudo bem? Se você se lembrar, lá na mecânica, vocês acabaram de ver que a equação para o trabalho é integral da força pelo deslocamento. Então, ele está relacionado à aplicação de forças e deslocamento. Só que nós estamos operando, nós vamos estar olhando sistemas muito pequenininhos. Você imaginou se a gente começar a ver, por exemplo, cada moléculazinha que está agitando lá, se eu quiser ver a força que ela aplica e o deslocamento sobre essa molécula? Não dá, tá certo? Então eu vou chamar de trabalho apenas a quantidade de energia transferida de alguma maneira, não sei de que maneira, mas que produza um deslocamento macroscópico. Então eu vou colocar assim, ó, o trabalho, estou colocando entre aspas, ele está relacionado a um deslocamento macroscópico. Vou começar com uma discussãozinha aqui com vocês. Vamos lá. Kainan, coloquei um prato de comida no micro-ondas. Esse prato de comida tem uma certa energia interna. De acordo? Todo mundo? O prato de comida tem uma certa energia interna. Liguei o micro-ondas, aqueci. O que aconteceu com a energia interna desse prato de comida? Pode usar sua intuição. Aumentou, diminuiu, permaneceu a mesma? Aumentou? Certo? Porque se eu colocar lá e ele sair com a mesma energia interna, não tem para quê. Se aumentou a energia interna desse sistema, vamos olhar para a equação. Aumentei a energia interna desse sistema. É porque a energia foi transferida a ele. Qual o modo de transferência de energia? Via calor ou via trabalho? Hã? É isso que a gente tem que pensar. E assim, eu não vou ficar entrando nos detalhes, mas se vocês forem procurar em livros ou em aulas na internet, vocês vão encontrar as duas. Mas eu vou explicar por quê. Se você considerar calor apenas com aquela definição que eu dei na calorimetria, a definição que eu dei na calorimetria era o quê? Que calor é quantidade de energia transferida motivada pela diferença de temperatura. Não teve diferença de temperatura que conduziu o calor, certo? Então, se eu considerar aquela definição, o que o micro-ondas fez foi transferir energia via trabalho. Entretanto, eu agora estou refinando a definição de calor, ampliando para uma gama maior de possibilidades. Tá certo? Essa definição que eu estou colocando agora na termodinâmica de calor, ela amplia. Tá? Vou perguntar, olhou o prato de comida, teve algum deslocamento macroscópico? Alguém viu o arroz subindo? Você colocou o feijão, ele atravessou? Você não viu. Então não teve trabalho. Então, se eu considerar a visão termodinâmica, o que ocorreu ali foi calor. Tudo bem? Vocês compreenderam? Então, as duas respostas estão corretas. Uma dentro da definição de calor mais restrita, que é aquela que eu passei na calorimetria, e outra com a definição de calor referente a essa coisa mais ampla. Tudo bem? Cuidado com isso. Tá ok? No que vale aquilo ali, Leandro? Essa equação, a primeira lei da termodinâmica. Ela vale para tudo. Ela vale para qualquer sistema. Porque, cara, assim, de verdade, não é óbvio. Esquece que aqui está calor, aqui está trabalho. Aqui está variação da energia interna. Para variar a energia interna de qualquer sistema,
o que eu preciso? Eu preciso ou fornecer energia para esse sistema, ou retirar energia desse sistema. E eu estou dizendo que existem dois meios de fornecer energia ou retirar energia no sistema. Um meio via trabalho, e o outro meio, o que não for via trabalho, eu vou chamar de calor. Só isso. Então, a quantidade de energia transmitida para um sistema é a quantidade de energia que fluiu para o sistema ou que fluiu para fora. Por exemplo, calor. Quando o sistema receber calor, eu vou considerar esse calor o quê? Positivo ou negativo? O que faz mais sentido para vocês? Ele recebeu o calor. O que faz mais sentido? Positivo. E quando o sistema... Como é que eu vou considerar o trabalho positivo? É porque só fica estranho, né? Eu falar, o sistema recebeu o trabalho. Eu vou falar assim, ó. Quando o trabalho for realizado sobre o sistema. Vamos tentar. Por que trabalho realizado sobre o sistema? Porque se o trabalho é transferência de energia. Se o trabalho está sendo realizado sobre o sistema, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo energia para o sistema. Agora, e trabalho realizado pelo sistema? O que eu estou fazendo? O sistema está realizando um trabalho. Se o sistema está realizando o trabalho, o sistema está gastando a sua energia. Vamos tentar pensar, por exemplo, isso aqui tem pensar no motor de um carro. Acompanhe aqui comigo. Eu acho que é melhor eu até fazer um desenho. Vamos imaginar o motor de um carro. Esse é o nosso sistema. Aqui, eu não sei se vocês sabem, mas o motor de um carro, ele é pistão, e bem a grosso modo. Aqui tem o pistão. Esse pistão, por algum processo mecânico, é preso à roda. E aí, quando o pistão sobe, ele faz a roda dar meia volta. Quando ele desce, ele faz a roda completar meia volta. Então, o pistão fica subindo e descendo, e é o que faz a roda girar. Entenderam ou não? Certo, Ana Júlia? Tudo bem? Então, um sisteminha mecânico. Então, vamos fazer o seguinte. O sistema é ali. O que tem ali dentro daquele pistão? O que tem dentro do pistão? Tem o ar. Certo? O contato do ar com a gasolina explode. O que aconteceu com a energia? O que a gasolina fez? Colocou energia para dentro do sistema. Que tipo de energia que ela colocou para dentro do sistema? Eu vou chamar essa transferência de energia para dentro do sistema de calor ou de trabalho? Teve deslocamento macroscópico que possa ser medido? Não. Não. Se ele tiver deslocamento, eu vou chamar de trabalho. Tudo bem? Mas aí é o trabalho. Entendeu? Uhum. Vou usar termos ainda fictícios, mas só para você entender. A gasolina transmite energia para as moléculas. As moléculas começam a vibrar mais. Em virtude das moléculas começarem a vibrar mais, elas têm maior energia. Parte dessa energia elas transferem para o pistão na forma de trabalho. Então a gasolina transferiu para a molécula na forma de calor. A molécula pegou essa energia, transmitiu na forma de trabalho. Não, mas quem explode é o ar, né? Em contato com o oxigênio, né? Não, estou falando só o momento da gasolina entrando em contato. Só nesse momento. Agora, se eu for olhar para o pistão, aí eu queria perguntar. O sistema realiza um trabalho, durante a subida, o sistema realiza um trabalho ou o trabalho é realizado sobre o sistema? Essa é a minha pergunta. Vamos pensar. O que o gás fez? Não, com o pistão, o que o gás fez? Levantou o pistão. Então, o que aconteceu com a energia do pistão? Aumentou.
Pô, só os dois que falam, vocês não falam nada. Então fala pelo menos, não estou entendendo. Tudo certo que aumentou a energia do pistão? Quem transferiu essa energia para o pistão? O gás que está aqui dentro. Então vou perguntar de novo. O sistema realizou o trabalho ou o trabalho foi realizado sobre o sistema? Não. O sistema realizou o trabalho. Porque ele transferiu energia para cá. O gás. Isso. A primeira coisa eu tenho que falar quem é o sistema. Não falei, o sistema é o gás. Tudo bem? Então, quando ele expande, quer dizer que o gás está realizando trabalho. Tudo bem? Só que depois ele volta. Por que ele volta? Ele transmite energia. Ele, assim, vamos tentar entender. Pressão constante, não é? Porque a pressão que eu vou medir é a pressão fora. Então, se ele expande, acontece o que com o volume? Aumenta. Se o volume aumenta, o que aconteceu com a temperatura? Foi devido ao aumento de temperatura, que é o que eu esperava. Só que ele transmite parte da energia para cá. Ele perde essa energia. O que deve acontecer com a temperatura? Depois que ele transmitiu energia para o pistão, o que acontece com a temperatura? Diminui. Então o que deve acontecer com o volume? Diminuir. E aí? Teve trabalho de novo porque teve deslocamento. Só que agora o trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Sobre o sistema. Certo? Tudo bem? Só que ainda tem uma pergunta que eu quero que fique na cabeça de vocês. Expandiu. O sistema realizou o trabalho. Então, o sistema em si perdeu energia, porque ele transferiu energia para o pistão. Tudo bem? Comprimiu. O trabalho foi realizado sobre o sistema. Então, o sistema ganhou energia. Certo? O sistema ganhou energia. Mais ou menos do que ele tinha gasto. Tem que ser menos, porque se fosse mais, você estava com um sistema que produziria energia. Mas não poderia ser igual? Se fosse igual, seria maravilhoso. Como é que a gente vai medir isso? Guarda. Mas entenderam? Tá certo? Então aqui eu dei um exemplo. Aqui, vou tentar realizar um trabalho. O sistema é minha água. Apertei. Teve deslocamento macroscópico? Teve ou não? Gente, que dificuldade. Teve ou não? Teve. A garrafa estava grande, agora está pequena. Tudo bem? Teve deslocamento macroscópico. Então teve trabalho. O trabalho foi realizado sobre o sistema ou pelo sistema? O sistema é a água, a garrafa e a água. O trabalho foi realizado pelo sistema ou sobre o sistema? Então eu aumentei a energia interna desse sistema. Tudo bem? Acompanharam? Tem, aumentou a energia. No caso, aí agora a Maria fez um comentário que ajudou eu a me guiar. No sistema, como eu considerei a garrafa, o próximo passo seria, tá bom, não teve calor, mas eu realizei um trabalho sobre o sistema. Se eu realizei um trabalho sobre o sistema, eu aumentei a energia interna do sistema. Certo? Mas quais são as energias que compõem esse meu sistema? Para esse caso, eu tenho uma energia associada à temperatura, certo? Podemos chamar essa energia associada à temperatura de energia térmica. E tem uma energia associada à própria rigidez da garrafa. Que a gente pode chamar essa energia de energia potencial elástica. Será que só tem essas? Cara, pode existir outros tipos de energia. Pode ter energia química associada à ligação molecular das moléculas de hidrogênio e de oxigênio na água. Então, vocês estão vendo que modelar os sistemas não é simples. Cada sistema que você escolher, você vai ter que ver quem são os tipos de energias que são contabilizados aqui na energia interna. Por que a gente tem um curso só de termodinâmica, de introdução à termodinâmica?
Porque nesse curso de introdução à termodinâmica, nós vamos pegar os sistemas mais simples possível. E o sistema mais simples possível, para a gente pelo menos estudar, que a gente sabe tudo que compõe a energia interna desse sistema, é um gás ideal. Tá certo? Eu poderia, por exemplo, começar estudando sistemas compostos por materiais ferromagnéticos. Imaginou que legal estudar um material ferromagnético? Calor mais trabalho vai variar a energia interna desse material ferromagnético. Mas qual é o tipo de energia que compõe a energia interna desse material ferromagnético? Eu vou ter uma energia associada à temperatura. Posso ter, dependendo da flexibilidade, uma energia associada à capacidade elástica. Que outro tipo de energia que eu posso ter? Será que tem alguma energia associada às propriedades magnéticas dele? Se tiver, como é que eu contabilizo? Será que tem energia química? Então, assim, tá vendo que cada sistema que você decidir estudar, você vai ter que estudar como é que se computa a energia interna. Daí sai inúmera quantidade de teses de doutorado que saem todos os anos. Cada pessoa que pegou um sistema na natureza, ela vai tentar descrever de maneira precisa a energia interna de um determinado sistema. Para isso, vai precisar de outras trocentas definições. Talvez entropia. Tá? Talvez a gente precise criar outros nomes para energia livre de Gibbs. Tanto que, eu não sei se vai dar tempo de eu falar para vocês, a gente tem um negócio para você definir. É bem interessante. Para você definir, por exemplo, espontaneamente, se eu jogar sal aqui, o que deve acontecer? Ele deve diluir de maneira espontânea ou eu tenho que realizar um trabalho para o sal diluir? Assim, quem vai responder isso? Eu vou considerar o meu sistema água e sal, vou calcular uma energia que depende da energia interna, chamado energia livre de Gibbs. Vou derivar essa energia e vou ver se a derivada é positiva ou negativa. Sendo negativa, significa que a energia livre de Gibbs tende a cair. Então, isso deve ocorrer de maneira espontânea. Então, fenômenos que ocorrem de maneira espontânea são fenômenos em que a energia livre de Gibbs tende a diminuir. Entendeu? A gente vai saber, em química se utiliza muito isso, quando uma reação é espontânea e quando uma reação é forçada. Forçada pela realização de um trabalho. Tá? Vou ver se eu consigo chegar lá. Mas primeiro nós temos que começar com os casos mais bobocas. Nós vamos ter que estudar o caso de um gás ideal. Tudo bem? Então vamos começar estudando com o gás ideal. Nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica a um gás ideal. Tá? Ah, professor, por que o gás ideal? Porque o gás ideal, do jeito que a gente considerou, a gente já falou, aquele gás em que nos choque as moléculas. Olha a consideração que eu fiz. Gás ideal, ela está com a pressão baixa o suficiente para que exista um pouco choque entre as moléculas. Porém, cada choque vai ser perfeitamente elástico. O que eu quero com isso? Se eu estou considerando que cada choque é perfeitamente elástico, estou dizendo que durante o choque das moléculas, não há perda de energia cinética. Tudo bem? Se durante o choque não há perda de energia cinética, num gás ideal, só tem um tipo de só tem uma parcela que vai compor energia interna, que é a energia associada à sua temperatura. Por isso que a gente começa estudando um gás ideal. E se vocês lembrarem, como é que a gente calcula a energia interna de um gás ideal? Vocês lembram? Como é que eu calculo a energia interna de um gás ideal? Depende. Que jeito que nós estamos considerando esse gás? Que eu fiz esse gás, olha aqui, ó, antes de olhar. Eu estou falando para você que foi uma pergunta sua. Que eu fiz esse gás considerando que esse gás, ele era como se fosse bolinhas de sinuca, né? Não considerei esse? Então, já que eu estou considerando esse gás como bolinha de sinuca, vamos chamar esse gás de gás monoatômico, que a gente já sabe o que é uma molécula. Então, gás compostos por apenas uma molécula. Então, a energia por um gás ideal monoatômico, se você olhar aí, ele deu isso, ó, confere aí comigo, confere aí para mim. 3/2. Aí eu tive que contar o número de moléculas. Aliás, eu vou escrever em outra ordem, depois eu altero os fatores aqui. Ó. A energia de uma molécula
foi 3 meios de KT, onde esse K é uma constante, a priori, simplesmente uma constante que é um ajuste de unidades. Dá uma conferida aí. Achou aí, ô Jaiane? Eu escrevi EIM, provavelmente. Porque lá eu associei energia, 3 meios. Estou falando que vocês anotaram, não serve para nada. Achou aí? Então o que está faltando? Energia cinética média. Sim, que é energia. Ótimo, energia cinética média. Só que nós estamos chamando essa energia cinética média, é a única energia que essas moléculas têm. Ou seja, eu estou descartando qual tipo de energia? Potencial. Percebe? Eu estou descartando a energia potencial ali. Por isso que eu considerei monoatômico. Por isso que é um gás ideal. Porque se fosse um gás diatômico, essas moléculas teriam que estar ligadas. Se elas estiverem ligadas, tem uma força de atração entre elas. Essa força de atração realiza pequenos trabalhinhos. Então, esses pequenos trabalhinhos com pequeno deslocamento configuram outro tipo de energia, que é energia potencial, energia de ligação. Não, para ser gás ideal, nós não vamos deixar interagir. Entenderam o que a Jaiane falou? Um gás ideal, eu vou considerar que cada molécula não interage uma com a outra. Porque se ela interagir uma com a outra, aí vai ter energia potencial. A pergunta é meio besta, daí não existe um gás assim, né? Qual o nome do gás? É gás ideal, mas... Então não existe. Ele é idealizado para... é o sistema da física. A gente idealiza uma situação para a gente ganhar intuição e a partir disso eu vou modificando para eu chegar nas situações mais reais. Ok? Só que, estranhamente, o caso do gás ideal, ele aproxima... É muito fácil você criar configurações que estão muito próximas do gás ideal. Tudo bem? Mas vocês ainda não me falaram. O que está faltando ali? 3 meios. KVST. Essa é a energia cinética média. Então ali estaria uma média. De acordo? Mas eu estou falando que eu quero energia interna. A energia interna não é média. É energia de todos. Se eu estou ali com a energia média, como é que eu faço para chegar na energia total? Multiplico pelo número de moléculas. Tudo bem? Entenderam? Oi, não entendeu direito? Leandro, você ganha 100 reais. Jaiane, você ganha 200. Vai somando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, vou fazer 100, você ganha 200. Ana Júlia, você está ganhando 500. Você também ganha 500. 600, 100, você não ganha nada. Você também ganha 100. Quanto que deu o ganho total da sala? Não contaram. Eu falei, vai contando. Então vamos lá. 100. Jaiane, quanto você ganha? 200. 100 mais 200? 300. Quanto que eu falei que você ganhava? Ela lembra, né? Deu 800. Com 500, 1.300. Com quanto? 600. Então deu 1.900. 2.000? 2.100. Aumentar o teu um pouquinho. Você ganha 400. Fica 2.400. Só para ser divisível por 8. Quanto que deu a média? A média deu 300. Certo? 2.400 por 8. A média deu 300. Mas como é que eu faria? Sabendo que a média é 300 e que tem 8 alunos na sala, como que eu faria para saber o ganho total? Pego a média pelo número total. Entendeu? Aqui eu estou com a média, 3 meios de KT. 3 meios de KT é a energia média por molécula. De acordo? Se eu quiser energia total, o que eu faço? Multiplico pelo número de moléculas. Tudo bem? Quando eu construí essa equação, e é bom vocês lembrarem, eu construí essa equação
como é que apareceu esse K? Esse K apareceu apenas como uma constante de proporcionalidade. Lembram disso? Isso, uma constante de proporcionalidade, e toda constante de proporcionalidade, ela é construída de modo a seguir um ajuste de unidades que eu precisava, porque essa temperatura aqui, eu até criei uma escala nova para lidar com essa temperatura, que é a escala absoluta. E aí, quando eu criei essa escala absoluta, precisou de um ajuste de unidades. Tudo bem? De acordo? Eu ainda não falei, mas pode ser que a hora que vocês forem estudar em outros livros e for pegar exercício, não, eu gosto mais disso daqui. Porque nisso daqui, N é o número de moléculas. O número de coisinhas lá. Você vai ver isso daqui na seguinte forma. NR. Você vai trocar o NK, aquele K constante de Boltzmann, você vai trocar por NR. Só que esse N aqui é o número de mols. Tudo bem? Dá até para a gente fazer rapidinho. É que eu ainda quero dar uma aula só para explicar de onde surge a necessidade de calcular o número de mols. Mas eu também tenho que preparar vocês por conta dos exercícios que virão, para quem for estudar por fora. A única coisa que eu estou fazendo é essa aqui, ó. N K é igual ao número de mols. NR. Perdão, é igual a NR. Estou fazendo só essa troca. Tudo bem? Se eu considerar N pequenininho, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é uma constante conhecida. Isso aqui é outra constante conhecida. Vamos calcular o... Vamos considerar que o Eninho vale 1 e ver quanto que valeria o Enão? Vamos ver? Então vamos lá. Alguém me diz aí, por favor, procura aí Enão. Eu vou considerar que Eninho vale 1, tá? Vezes K. K é a constante de Boltzmann. Vê aí para mim, constante de Boltzmann. 1,38. 1,38 vezes 10 é quanto? 1,38 vezes 10 é menos. Ah, eu já sabia disso. 1,38 vezes 10 a menos 23 unidade. Qual que é a unidade da constante de Boltzmann? Porque tem que estar em consonância lá. Joule por Kelvin. Olha, Joule por Kelvin é a unidade de capacidade térmica. Energia por temperatura. Então, a constante de Boltzmann é uma espécie de capacidade térmica. Igual a N, aí eu falei assim, ó, eu quero calcular o número de moléculas quando esse N grandão é 1. Por favor, acha esse R, que é a constante dos gases, aí para mim, constante dos gases, em Joule por Kelvin. Não vai achar em ATM, por não sei o que lá, não. Ah, não, brincou. 8,31 o quê? Joule por Kelvin. 8,31? Gente, isso, porque o N ali é o número de mols. Tá certo? Certo? Não, mas 8,31? Não, porque, cara, a natureza não se comportaria de uma forma tão legal? Cara, parece que assim, 8,31 não tem nenhum 10 ou nada? Ah, porque tá com mol. Joule por mol Kelvin. Gente, vocês não estão olhando, vocês não têm o poder de ver essas coisas na natureza? Vocês perceberam que quando eu estou na constante de Boltzmann é 1,38? Quando eu passo para outra, 8,31? Você só visou, só virou. Não tem nada nisso, mas assim, para místico, para quem é numerólogo, porra, isso aqui é um prato cheio, cara. Legal pra caramba. Realiza a conta aqui, ó. Olha o que eu considerei. Eu considerei que esse N é 1. Eu quero ver o significado desse N. Esse N eu sei o significado. Qual é o significado desse Enão? O significado desse Enão é o número de moléculas. Então a minha pergunta é, quanto vale o número de moléculas quando o N pequeno vale 1? Tudo bem? Aí é só fazer a conta. Oi?
Não, vamos lá. Eu estou preparando vocês para os exercícios que aparecerão, porque eu não falei nada em mol ainda. E aí eu falei assim, olha, vocês vão ver mais comum 3 meios de NR, ao invés de 3 meios de NK. Eu prefiro, eu não vou nem falar mais N, 3 meios, número de moléculas, vezes K, vezes T. Porém, muitos dos exercícios vão aparecer 3 meios, número de mols vezes E. Por quê? Porque eu ainda vou explicar da onde vem essa ideia de número de mols. E aí eu só estou mostrando a validade. Porque se eu trocar o NK por NR, eu quero dar uma interpretação para esse Nzinho. Mas você vai demonstrar. Não, vou demonstrar não porque é experimental, mas eu vou mostrar da necessidade de se colocar em número de mols. É porque senão eu perco muito da parte teórica, muito do fio da meada. E aí eu só estou querendo fazer o seguinte, quanto vale, você já sabe, quanto vale o E não quando o N vale 1? É isso. Quanto que vale? 6,023 vezes 10 a 23, né? Eu só estou mostrando que isso é válido. A hora que você fizer a divisão aqui. Tudo bem? Então, ó, o que eu estou querendo dizer? Quanto que é isso? 6,023? Na conta que está dando 6,022. Tá, 6,02 vezes 10 a 23. Então, olha o que eu estou querendo dizer aqui, ó, Jaiane. Moléculas. Quando esse Nzinho é 1, ele está indicando a existência lá dentro de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Então, a grosso modo assim, quando você vai na feira, você não pede 12 bananas. O que você pede? Uma dúzia. Então, o nome dúzia é para significar pacotes com 12. Então, moléculas são em pacotes com mols. Só que cada mol é um pouquinho maior que uma dúzia. Só vem em pacote de 12. Não, agora tem de 30 também. Né? Entendeu? Mas você deu o exemplo das luzes, mas eu não consegui enxergar esse exemplo no valor de 6,02. A hora que você faz a conta. Porque não é um número que você vai trabalhar no dia a dia. Imagina quantas moléculas tem no gás. Pega um gás. Tem muita molécula. Então, ao invés de eu trabalhar com o número de moléculas, é mais prático trabalhar em número de mols. E cada mol é um pacote com 6 vezes 10 a 23. É um número assim que você não consegue mensurar de tão grande que ele é. Tá? Você consegue imaginar que ele é o 6 com 23 zeros, mas a nossa intuição, ela falha quando a gente pensa em números muito grandes. A gente passa a não ter ideia do significado. Por exemplo, se eu pegasse 6 vezes 10 a 23, bom, primeiro, a humanidade até hoje não produziu 6 vezes 10 a 23 tijolos. Durante todo, assim, é um número muito fora dos padrões, mas são pacotes que a gente trabalha. Vou tentar dar uma outra explicação. Na termodinâmica, a gente vai trabalhar muito com estatística. Tanto que é o próximo. Cuidado, tenta não encostar. Tenta ir lá. Isso, porque ela tá fraquinha aqui. Muito com estatística. Por quê? Porque a gente trabalha com um número muito grande. A física mecânica, como é que a gente trabalha? Em geral, você pega cada partícula, e você calcula força resultante igual a massa vezes aceleração, integra 2 vezes e você acha a descrição da posição para cada partícula. Isso é a mecânica clássica. Isso é o método newtoniano que a gente pegou. Quando você tenta aplicar isso na termodinâmica, fica complicado. Você imaginou? Cara, olha só, aqui eu estou tratando esse Nzinho igual a 1. Olha quantas partículas tem. Como você faria essas equações todas? Então nós vamos ter que trabalhar com médias. Devido ao fato de trabalhar com médias, eu preciso entender esses pacotões para calcular a média sobre esses pacotões. Entendeu mesmo? Só que mais importante do que esse número é esse aqui, ó.
O número K ele é crucial. É ele que vai ser o cara que vai entrar no cálculo de tudo quanto é média que a gente for precisar. Na realidade, o produto K vezes T é ele que determina tudo que a gente vai fazer. Por isso que eu opto por aquela forma. Tudo bem? Só para a gente não se perder nessas contas, vamos lembrar o que eu estou fazendo. Eu apresentei a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei simplesmente que indica que toda energia transferida por um sistema irá alterar a energia interna desse sistema, ou seja, é uma lei muito intuitiva, aparentemente óbvia, porém não é óbvio a maneira com a qual eu vou calcular a energia interna de cada sistema. E aí eu já estou falando assim, cara, mas é meio complicado, né? Aí eu falei, não, então vamos começar com um sistema simples, o gás ideal. Por que eu vou começar com o gás ideal? Porque o gás ideal é um sistema que eu considerei que as partículas não interagem entre si, portanto, o único tipo de energia que cada partícula tem é energia cinética. Então, a energia interna desse sistema será composta exclusivamente pela energia cinética de cada partícula. Só que eu sei que essa energia cinética de cada partícula está associada à temperatura do sistema. Presta atenção que não faz sentido eu falar a temperatura da partícula. Porque a temperatura está relacionada à energia cinética média. Tudo bem? Portanto, eu vou falar que a energia interna de um sistema composto por um gás ideal monoatômico, ela vem exclusivamente da sua temperatura. Então, eu vou falar que é uma energia térmica. Ficou mais claro? Todo mundo? Ficou mais claro? E nós vamos operar por isso daqui. Por isso, todas aquelas questões... Aliás, o que vocês acharam das questões da semana aí? Estava mais fácil, mais difícil? Depois vocês tiram dúvida então. Porque era mais para vocês pensarem e trabalhar aqui. Então, Jaiane, tá tranquilo? Foi, Raíssa? Então vamos lá. Agora, deixa eu perguntar para vocês. E se fosse uma molécula diatômica? Vocês acham que a energia interna de uma molécula diatômica ia ser a mesma forma? Ia ser uma forma parecida? O que vocês acham? Não dá pra você, se a molécula é diatômica, já não dá para você... Se você está considerando molécula diatômica, já não dá para você considerar, já não dá para você desconsiderar a interação entre as duas que formam essa molécula. Então tem a energia, só que ela ainda vai ter cunho térmico, tá? O que acontece? Vocês não vão lembrar, mas quando eu fiz essa justificativa aqui, procura lá na demonstração. Na demonstração vai ter uma parte que eu tive que fazer x, y e z, que teve uma parte de velocidade quadrática média em x, mais velocidade quadrática média em y e velocidade quadrática média em z. Isso significa que cada molécula tem apenas 3 graus de liberdade. Ela pode se mover livremente ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo do eixo z. Tudo bem? Cada grau de liberdade aparece um termo quadrático na energia. Tudo bem? Quando eu tiver uma molécula diatômica, ela vai ter 3 graus de liberdade para o movimento dela como um todo. Eu fiz errado aquela hora, ó. Eixo x, eixo y e eixo z. Só que ela tem mais 2 graus de liberdade. Ela pode girar aqui. 3, né? Ela pode girar aqui. Ela pode girar assim. E ela pode girar em torno do seu próprio eixo. Cada um desses novos graus de liberdade vai produzir mais um termo quadrático. Então, essa molécula diatômica teria quantos graus de liberdade? Vocês contaram? Quantos graus de liberdade quadráticos, aliás? 6. Tá certo? Só que um deles a gente vai ter que desconsiderar
porque ele não colabora na energia interna, e o motivo é quântico, então não precisa. A rotação em torno do eixo dela não entra no cálculo da energia interna. Então ela só tem 5 graus de liberdade. Tá certo? Grau de liberdade, coincidentemente, é o cara que aparece aqui. Eles estão falando que o micro-ondas tem a ver com isso. Ok? Isso, o micro-ondas tem a ver com isso. Ele mexe o grau de liberdade rotacional de moléculas de água. Tudo bem? Entenderam? Certo? Então, para uma molécula diatômica, você também já sabe quanto que é a energia interna dela. 5 meios NKT. Tudo bem? Agora, estamos falando de gases. Sólidos já vai ser mais difícil. Só em um dos eixos e a rotação não vai importar. Em torno dela mesmo. Ó, presta aqui. Essa aqui é uma molécula diatômica. Essa rotação é em torno do eixo Z. Certo? Essa rotação em torno do eixo X. E essa em torno do eixo Y, que passa por ela mesma. Essa rotação em torno dela mesmo não entra, ela acaba não entra, mas a justificativa é quântica. Classicamente ela deveria entrar. Eu vou ter uma justificativa quântica para mostrar que ela não vai entrar. Tudo bem? Entendido? Aí a quântica. Dá para falar por cima, mas mesmo eu falando por cima vai ficar bem complicado, porque tem a ver com o espectro Raman, tem a ver com as frequências que não vão entrar no cálculo da energia, porque vão ser... Não é nem que ela vai ser desprezada, ela não vai entrar. Então, assim, fica bem... Eu entro lá em física de estado sólido. Não, mas não dá, não. Eu estou falando que é a quântica, mas não a quântica que vocês viram aqui. A quântica que vocês veem aqui é assim, é um princípio bem pequenininho da física quântica. Porque aqui vocês só estão vendo a equação de Schrödinger, sistemas extremamente simples. Eu sei que dói no coração a hora que eu falo que são sistemas extremamente simples. Que você está aplicando e resolvendo a equação de Schrödinger. Para sistema muito controlado. Na hora que eles fazem isso, ela surge um problema e... Não, é porque não é só na equação de Schrödinger. Vão ter outros conceitos quânticos aí que vão estar relacionados. Tá certo? Por exemplo, acredito que vocês não viram a ver os operadores de escada. Então, tem um monte de outros conceitos aí. Tá certo? Mas acabamos aqui, então. É isso que nós vamos trabalhar, pelo menos hoje. Certo? Qual seria o próximo passo, gente? Uma vez que eu já sei calcular a energia interna de um gás ideal, olha ali, quem é o fator dominante na energia interna de um gás ideal? Vou melhorar. Para eu garantir que variou a energia interna de um gás ideal, quem que eu tenho que garantir que varia? Temperatura. Certo? Então, cara, show de bola. Se variou a temperatura, variou a energia interna de um gás ideal. Tudo bem? Ok? Bom, então, para um gás ideal, pelo menos, eu já sei essa parcela aqui. E agora? Que outra parcela que eu devo saber calcular para um gás ideal? De novo, primeira lei da termodinâmica contém 3 parcelas. 2 parcelas referem-se à maneira com a qual estou transferindo energia, a maneira com a qual a energia está fluindo, ou para fora do sistema ou para dentro do sistema. Tudo bem? Ela diz isso. E a energia interna do sistema. Escolhi um sistema que pelo menos eu vou conseguir discutir alguma coisa com vocês. O sistema que eu escolhi foi um gás ideal. Por que eu escolhi o gás ideal? Porque eu sei calcular pelo menos duas dessas quantidades, eu sei calcular para o gás ideal. Uma delas eu já mostrei, que é a energia interna. Eu preciso saber calcular outra. Qual outra que vocês acham que é possível calcular para um gás ideal? Na pior das possibilidades, chuta. Calor, eu não sei.
Por que eu não sei calcular calor para um gás ideal? Agora vamos pensar. Porque eu não sei calcular calor para sistema nenhum com a definição que eu dei de calor. A definição que eu dei de calor é que calor é qualquer forma de energia que não seja trabalho. E trabalho está envolvendo o quê? Deslocamento macroscópico. Então, sempre que eu considerar que o meu sistema é composto por um gás, e esse gás está fechado, quem é que eu vou considerar para ver se teve trabalho ou não? O volume, o movimento de um pistão. Entenderam? Então eu vou dizer que existe trabalho sempre que tiver um movimento macroscópico do pistão. Só que fica um pouquinho complicado. Eu vou colocar até... Que horas agora? Deixa eu ver. A aula vai até às 8h30, né? Na próxima parte eu vou ter que... Eu ainda estou conseguindo. Kainan, vou perguntar um negócio que você nunca pergunta nada. Você participa... toda aula você é assim, quietinho. Você também, Carlota? Ana Júlia? Ana Júlia? É legal? Nem isso ele não responde. Dá desespero, cara. Eu não consigo ver se vocês estão entendendo, não. Só para informar, continuo sem entender. Sim, vocês vão me parar a hora que vocês não entenderem? Ou não? Vão, Ana Ju? Então tá bom. Porque vocês são muito quietos, cara. Muito quietos. Trabalho de um gás. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão no cálculo 2 ou cálculo 1? 2. O que vocês já viram em cálculo 2? Vocês estão no que agora? Tá, então vocês já viram um conceito de integral. Em uma dimensão. Só isso que eu precisava saber. Então, fechou. Então, trabalho de um gás. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. O gás ideal vai ser o nosso protótipo. Ok? É ele que nós vamos estudar. Eu vou considerar desenhos. Eu prefiro considerar desenhos na vertical, só que podem considerar na horizontal também. Só tomem cuidado ao considerar desenhos na vertical, porque aí vocês tendem a considerar a energia potencial gravitacional e ela é irrelevante aqui para nós. Tudo bem? Podem considerar na horizontal. Tenho aqui um pistão. Outra consideração que eu farei acerca desse pistão. Tá? Esse pistão eu vou considerar, lembra, olha lá, Jaiane, casos perfeitamente ideais. Tudo bem? Então, esse pistão eu vou considerar que ele fecha de modo a não permitir fugir nenhuma molécula de gás. De acordo? E vou considerar que esse pistão, ó, ele sobe aqui sem atrito. Sem atrito para não ter dissipação de energia. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Ó, então, eu vou imaginar que aqui tem um monte de gás. Aqui está o gás na situação A. Um, dois, três, quatro, cinco. Dei uma olhada aqui. Vamos lá, Eleandro. Você quer que o gás realize trabalho ou que trabalho seja realizado sobre o gás? Não, o que você quer? Você está perguntando. Realize. Você perguntou. Tá, você quer que o gás realize trabalho. Ó, o Eleandro escolheu que o gás realize trabalho. Se o gás vai realizar um trabalho, o que tem que acontecer com aqueles pistões? Subir ou descer? Subir. Agora eu vou fazer outra pergunta. Se o gás está realizando o trabalho, a energia interna desse gás está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Porque, olha só, não precisa decorar. Se o gás está realizando o trabalho, ó, o gás está realizando o trabalho, então ele está transferindo energia. Se ele está transferindo energia, o que deve acontecer com a energia interna dele? Diminuir. Tudo bem?
Então, olha só, ó. Aqui eu vou dizer que é um trabalho de expansão. Aqui é um trabalho de expansão. E aí fica um negócio estranho, né, cara? Fica um negócio estranho. Por isso que talvez os químicos gostem de outra convenção de sinal. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu não vou trabalhar com a equação, vou deixar a equação para a segunda parte da aula. Ó, olha para aquele desenho. O gás realizou o trabalho, certo, Carlota? O trabalho realizado pelo gás, Carlota, com esse desenho meu aí, foi um trabalho feito a pressão constante ou um trabalho feito a pressão variável? Quem é que define se a pressão interna do gás é constante ou variável? Eu olho para fora, certo? Eu vou sempre trabalhar com sistemas bonitinhos, tá? Sistemas em equilíbrio, tá? Se você olhar, agora eu vou melhorar, Carlota. Agora eu vou melhorar, porque eu notei que aparentemente você não entendeu. Ó. E agora, Carlota? Esse trabalho foi realizado a pressão constante ou esse trabalho foi realizado a pressão variável? Olha ali. Falei que você não tinha entendido? Quem é que define a pressão de um gás? Não é o externo? Certo? Vamos considerar que aqui está em repouso. Se está em repouso, o que acontece com a pressão interna e com a pressão externa? São iguais. Então, a pressão interna é equivalente à pressão desse quadradinho. Considera que aqui está em repouso. Então, de novo, pressão interna igualou com a pressão externa, certo? Mas a pressão interna, então, agora é equivalente a quanto? A pressão de 2 quadradinhos. Variou a pressão ou foi constante? Não, então, eu estou desconsiderando, é só por conta de desenho mesmo. Porque se eu coloco lateralmente, eu não consigo colocar o bloquinho em cima. Tudo bem? Entendeu agora? Entendeu mesmo? Quando eu falar de pressão de um gás, a gente mede a pressão do gás pelo que está fora. Pela hora que ocorre o equilíbrio. Aí você fala, nossa, mas isso é muito... Não, quando você sobe numa balança, é isso também. Você só vai falar a sua massa na balança a hora que você ficar em equilíbrio com a balança. E você não está medindo a força que você faz, não está medindo a força que a Terra faz em você. Você está medindo a força que você faz na balança. Tudo bem? Então, é olhar para isso, para o fator externo. Tudo bem? Daqui para cá. O que aconteceu com o volume? Vamos ver. Ó, o que eu posso dizer do volume em A comparado ao volume em B? O que eu posso dizer que aconteceu? O volume em A é menor que o volume em B. De acordo? Certo? O volume em A menor que o volume em B. Pressão, o que eu posso dizer da pressão? Nesse caso. Que a pressão em A é menor que a pressão em B. Tudo bem? Então também diminuiu a pressão. Espera aí, parou. Então quer dizer que daqui para cá aumentou o volume. Se aumentou o volume, deveria ter acontecido o que com a temperatura? Perdão, se aumentou o volume, aumentou a pressão. Se aumentou o volume e aumentou a pressão, tem que ter acontecido o que com a temperatura? Tem que ter aumentado também. Então já posso concluir isso. Tudo bem? Porque olha só. O que eu sei? Ó, PA, VA por TA é igual a PB, VB por TB. Ok? Se aumentou o volume, aumentou a pressão, significa que esse denominador inteiro aumentou.
para manter igualdade com aquele outro, o que tem que acontecer com esse denominador? Então, aumentar também. Então, a pressão também aumentou, a temperatura também aumentou. Gostei não, hein? Não gostei. Por que eu não gostei? Vamos lá, peraí. Sistema realizou o trabalho ou o sistema foi realizar, ou o trabalho foi realizado sobre o sistema? O sistema é o gás. O gás realizou o trabalho. Por quê? Bem a grosso modo, foi o gás que levantou isso daqui. E se o gás levantou isso daqui, é você pensar, se fosse você que estivesse levantando algo, você está gastando sua energia para levantar algo. Por isso que você fica cansado. Tudo bem? Se o gás realizou o trabalho, ele ganhou ou perdeu energia? Perdeu energia, só que está contrariando o que está aqui. Porque a temperatura não aumentou? Não, peraí. A temperatura do gás aumentou, não aumentou? Se aumentou a temperatura do gás, o que aconteceu com a energia interna do gás? Aumentou. Mas a gente concluiu que o gás realizou o trabalho. Se o gás realizou o trabalho, ele perdeu energia. Mas cadê o erro teórico? Dispenso da P2 quem achar o erro. Outra forma de você ver isso, bem legal, é o seguinte, ó. Pressão, lembra? Pressão na energia por volume? Energia por volume vezes volume. Energia. Energia dividido pela energia média dá o número de moléculas. Tudo bem? Energia dividido por energia média dá o número de moléculas. Pensa nas contas que nós fizemos aqui. Se eu pegar total dividido pelo médio, dá o número de alunos. Então, aqui só está dizendo o seguinte, ó, o número de moléculas permaneceu o mesmo. Que é meio óbvio. Tudo bem? Mas e aí? As condições não continuaram a mesma, Ótimo, as condições não continuaram. Mas, assim, trabalho foi realizado sobre o sistema. Quando o trabalho é realizado sobre o sistema, eu digo que o trabalho é negativo. Perdão. O trabalho de A para B, ele foi positivo. Os químicos já consideram o contrário, tá? Os químicos consideram esse trabalho como negativo. É isso por isso que eu estou falando que é um problema. Ótimo, se aumentou a temperatura, o gás ganhou energia. Só que vocês estão me falando que na hora que realiza trabalho, o gás, eu estou realizando trabalho, estou lá na academia, realizei trabalho, eu não ganhei, eu estou perdendo energia, senão eu levantava mais peso que eu levanto. Sim, mas se você aumenta a sua força, de repente, lá levantando peso, é a mesma coisa, né? Eu gasto energia, por isso que eu fico mais cansado. O gás está cansado. O gás deveria ter ficado cansado. E ele não está cansado porque a energia dele aumentou. A energia dele aumentou, mas ele gastou. É porque na impressão foi fornecida energia para o sistema de fora para conseguir. De que maneira que isso pode ter sido feito? Calor. É que vocês não estão olhando a equação como um todo. Não, gostei. Se aumentou a temperatura, não é necessariamente via calor. Porque a gente está indicando aqui, ó. Aumentar a temperatura está envolvido com aumentar a energia interna, né? De que maneira que você pode aumentar a temperatura? Realizando trabalho. Não necessariamente. Raspa aqui. Você aumenta a temperatura sem fornecer calor. Via trabalho. Então, aqui o que está acontecendo nessa situação? É? Mas o gás ideal ele não realiza trabalho. Realizou. É que você está olhando só para trabalho e variação de energia interna. Na realidade, eu conduzi vocês a olhar só para trabalho e energia interna. Só que a equação tem 3 parcelas. Então, para aquilo ali ser válido, tem que ter tido calor. Tem que ter tido. Então, olha o que aconteceu. Calor foi fornecido para o sistema.
Ok? Parte do calor fornecido para o sistema foi utilizado para aumentar a temperatura. Por isso que aumentou a energia interna. Ok? Ó, parte do calor foi fornecido para aumentar a temperatura. Portanto, aumentou a energia interna. Só que outra parte do calor também foi utilizado para realizar trabalho. O gás pegou esse calor, aumentou a energia interna e parte ele levantou. Pelo gás. Se não tivesse tido trabalho, a temperatura teria aumentado muito mais. Fala. Não, aí assim, pode ser de qualquer outra forma. E essa é a ótima pergunta. Se ter, aqui, ó, aqui, eu só estou colocando fatores externos. Um sistema não aumenta a energia. Nossa, ótima pergunta. Um sistema não vai aumentar a energia interna por conta própria. Se um sistema aumentasse a energia interna por conta própria, eu estou numa corrida. Nossa, vou perder. Vou realizar um trabalho sobre mim. Eu me empurraria e ganharia. Certo? Tudo bem? Então, isso daqui, nossa, eu acabei não comentando isso que a Raíssa comentou, é essencial. Calor e trabalho, eles vão ocorrer devido a fatores externos. No caso, o trabalho negativo seria, apesar de ser... Não, ele é positivo. É porque, nossa, cara, nossa, ficou muito bom o que ela falou, que me dá espaço para uma coisa. Quando eu falei trabalho aqui, eu falei trabalho realizado por quem? Pelo gás. E não está contradizendo que eu estou falando que é fator externo? Mas por quê? Porque se o gás está realizando um trabalho positivo, quer dizer que o meio externo está realizando um trabalho negativo. Porque trabalho não é força vezes deslocamento? Quando eu falo em força, não tem ação e reação? Se tem uma força para cima, quer dizer que tem uma força para baixo. Então, se eu tenho um trabalho positivo, quer dizer que existe um outro sistema realizando um trabalho negativo. É que eu opto por olhar o trabalho, quando é de expansão, eu olho por olhar o trabalho do gás. Mas o trabalho realizado pelo gás, ele é o oposto do trabalho realizado pelas forças externas. Exato. Só por questão, é uma convenção de sinais. É uma convenção de sinais. Se você quiser sempre trabalhar só com fatores externos, você pode colocar um menos aqui e coloca, ó, aqui é só forças externas. Aí eu não vou olhar para o gás, eu vou olhar para os fatores externos. Mas como é que você vai saber a pressão externa? Olhando para a interna. Como é que você sabe a pressão interna? Olhando para a externa. Já vai ficar óbvio isso daqui, a hora que eu aprender a calcular. Entendeu, Raíssa? A tua pergunta foi sensacional. Eu acho que ainda estou confundindo, porque está realizando é o gás, né? É o gás. Ele está realizando trabalho, ele deveria perder energia. E ele está perdendo. Ele está perdendo. Tá. Só que aí está aquecendo. Porque ele está... Ó, vou falar em termos de valores. Vamos supor que algum agente externo está dando 100 joules de calor para ele. Desses 100 joules, 10 ele está utilizando para realizar trabalho e levantar esse pistão. Tudo bem? Outros 90 ele está usando para variar a temperatura. Ok? Aí ele está saindo, por exemplo, da temperatura de 5 e na temperatura de 10. Se eu prendesse isso daqui e não deixasse ele subir, não teria trabalho realizado, certo? Então, todo o calor seria utilizado para quê? Para aumentar a energia interna. Então, ao invés da temperatura sair de 5 para 10, a temperatura ia de 5 para 20. Então, ele está aumentando a temperatura, mas ele não está aumentando o quanto ele poderia aumentar se ele não realizasse o trabalho. Ficou mais claro? Tudo bem? Sabe por que eu fiz isso? O motor de um carro. O que a combustão faz? Libera calor. Só que esse calor acaba sendo utilizado para duas coisas. Realizar trabalho e variar a energia interna do sistema. Qual é aquela que você está interessado? No trabalho realizado pelo calor gerado pela combustão? Ou você está interessado na variação da energia interna desse calor gerado pela combustão? No trabalho. Ok? Que faz o pistão subir para a roda girar.
Só que aí vem a tristeza. Motores bons vão ter uma eficiência aí de 10 a 15%. Vou traduzir. Cada 10 litros de combustível, 1,5 é utilizado para a realização de trabalho. 1,5 é utilizado para o carro movimentar. O restante é utilizado para variar a energia interna. E aí onde que está a energia interna no carro? Energia térmica, provavelmente vai aquecer. Carros antigos, o que vocês notam muito? Barulho, energia sonora. Então, aí assim, estou colocando alguns fatores que compõem a energia interna desse novo sistema. Certo? Oi? Aí você não está fornecendo energia na combustão, né? Tudo bem. Pode ser calor, porque vem o aquecimento, né? Você aquece, converte essa energia em energia elétrica. Eu acredito que a conversão também não seja alta, se for via calor, né? Porque, por exemplo, uma placa solar boa, a conversão boa mesmo, a conversão vai estar em 18%, uma muito boa. É por isso que existe tanta pesquisa, né? Por isso que existe tanta pesquisa. Tudo bem? Ficou claro aqui? Então, entendemos. Cara, essa análise aqui, eu acho ela mais importante do que ficar fazendo cálculos. Tá certo? Do que ficar fazendo um monte de cálculo. Entretanto, eu vou mostrar para vocês, com esse exemplo aqui, uma forma de eu calcular o trabalho realizado por um gás, ou sobre um gás, e aí a interpretação vai ter que ser com vocês, tá certo? Como aqui a gente está usando mais, eu estou considerando que é o trabalho realizado pelo gás, porque pelo gás é positivo, sobre o gás é negativo, mas eu tenho que entender aquele comentário que o que interessa são os fatores externos, e onde é que eu uso os fatores externos aqui? Na determinação da pressão. Ah, professor, mas eu já aprendi. Se vocês não aprenderam, vocês me digam, mas, de qualquer forma, está no material que eu mandei. Vocês devem ter aprendido isso daqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Sabemos que, ó, o que vocês sabem? Vamos ver se vocês sabem mesmo. O trabalho de uma força, como é que calcula o trabalho de uma força? A força no sentido talvez, não o produto escalar da força. Não. O trabalho só é o produto escalar da força pelo vetor de deslocamento nos casos em que a força é constante. E, se a força é constante, consequentemente, ela é ao longo de uma linha reta. Tudo bem? Ok? Entretanto, o que nós temos que pensar aqui, meus amiguinhos? E se a força não for constante? Se a força não for constante, o que você faz é o seguinte: você vai aproximar ela para constante. Imagina que você quer pegar um corpinho e trazer ele daqui a aqui. E quer calcular o trabalho realizado ali. Mas a força não é constante. Então você faz o seguinte, ó. Você pega essa força F1 aqui e você escolhe um pequeno deslocamentozinho aqui. Esse deslocamentozinho ΔS1 aqui. Ao longo daquele pequeno trecho ΔS1, posso garantir que a força é constante? Não, não posso. Mas, se eu fizer F1 vezes ΔS1, eu vou ter uma aproximação para o trabalho nesse pedacinho, concorda? Essa aproximação é boa? Não sei. É ruim? Não sei. Mas eu sei de uma coisa: se esse pedacinho fosse menor, a aproximação ficaria melhor, certo? Então o que eu faço? Eu pego esse caminho e eu divido em um monte de pedacinhos. Como o trabalho é uma grandeza escalar, então eu calculo o trabalho no pedacinho 1, calculo o trabalho no pedacinho 2, calculo o trabalho no pedacinho 3 e somo tudo. Então o que eu faço é isso aqui, ó. Eu somo
todos esses pedacinhos. Só que aí você vai vir e vai me falar, com toda a razão do mundo, você vai me falar a seguinte frase: mas professor, você está somando um monte de aproximações. Isso não dá o trabalho real. Eu concordo. Só que como eu tenho um monte de aproximações, me digam, qual é a fonte dessas aproximações? São aproximações porque eu estou em cada trecho considerando que a força é constante. Isso não é verdade. Entretanto, se o trecho for muito pequenininho, bem a grosso modo, não dá tempo da força variar muito. Ou seja, a força varia pouco. Então a aproximação fica melhor. Então, quanto menor o trecho, menos erro eu cometo na aproximação. Concorda? Só que se eu for dividindo em pequenos trechozinhos, quantos pedacinhos eu vou ter que pegar? Muitos. E aí, por exemplo, Raíssa, eu lanço o desafio. Falo, Raíssa, em quantos pedacinhos você dividiria aqui para calcular o trabalho? Chuta o número. 20. Então, você está considerando n igual a 20. Entenderam o que a Raíssa vai fazer? Ela vai dividir isso aqui em 20 pedaços. Ela vai considerar que a cada um desses 20 pedaços a força é constante. E vai calcular isso e somar. Só que aí o Kainan fala assim, ó, vou ganhar da Raíssa. Vou fazer uma aproximação melhor que a da Raíssa. Em quantos pedaços você dividiria, Kainan? Hã? Kainan dividiria em 500. A aproximação do Kainan ficaria melhor ou muito melhor que a da Raíssa? É melhor. Só que aí o Carlota quer derrubar o Kainan. Vai, Carlota. Humilha o Kainan. Quantos pedaços você dividiria? 10.000. Está com tempo. Mas ainda assim seria uma aproximação. Isso leva a gente a ter uma ideia. Quantas partes eu precisaria dividir para que não fosse uma aproximação, para que fosse uma igualdade? Infinitos. Eu teria que dividir infinitos. Só que assim, cara, se o Carlota dividir em 10.000 pedaços, já não vai dar muito tempo para ele terminar. Quiçá dividir em infinitos. Porque olha só, se eu divido em infinitos pedaços, quer dizer que cada pedaço é praticamente um ponto. Só que isso é uma impossibilidade física, dividir em infinitos pedaços. Só que eu não estou interessado na possibilidade física de dividir em infinitos pedaços. Eu estou interessado na possibilidade de saber o resultado de se somar esses infinitos pedaços. Isso é possível, porque a matemática nos dá um operador que nos permite calcular isso. O operador limite. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um somatório de coisas que ficam cada vez menores. Ah, mas quantas dessas coisas? Infinitas. Pode parecer um pouco estranho, você vai falar assim, professor, mas como assim? Eu estou somando infinitas parcelas e está dando um número real? Cara, isso acontece o tempo todo. Estou falando que assim, normalmente o que você imagina? Que se você somar infinitas coisas, quanto que vai dar o resultado de somar infinitas coisas? Quanto que você imagina que dá? Infinito. Mas não é verdade. Vou mostrar aqui para vocês. E vocês espero que vocês entendam que eu vou somar infinitas parcelas e o resultado não vai dar infinito. Só que tem que ter uma condição. As parcelas têm que ficar cada vez menores. Para fazer sentido, né? Porque se eu somar parcelas que ficam cada vez maiores ou parcelas que se mantêm, se eu somar infinito, vai dar infinito. Vamos fazer o seguinte, ó, soma aí para mim, ô Raiz. Você consegue fazer essa soma? 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8 mais blá blá blá. Não, Raiz, você está somando mesmo? Você vai ficar digitando, você tem que digitar todos. Qual que é a próxima parcela? 1 sobre 16, mais 1 sobre 32. Está vendo que eu estou somando infinitas parcelas? Só que cada parcela está ficando cada vez menor. Sabe somar isso aí? Quando você tem um problema muito grande, sabe o que você faz? Dobra ele. Dobra o problema.
Isso aqui está difícil de calcular, né? Então, faz o seguinte, calcula o dobro disso. Calcula o dobro disso. Calcular o dobro disso é dobrar cada parcela, né? Vamos lá? Quanto que dá aqui? 2, mais quanto? 1, mais quanto? Meio, mais quanto? Próxima parcela. 1/8 mais. Ok? E está diminuindo. Porque eu fiz um truque. Certo? Dá uma olhada aqui. Eu quero saber o resultado de S, né? Olha o que eu vou fazer. Pega de baixo e subtrai de cima. Quanto que dá 2S menos S? Dá um S. Ah, mas se eu subtrair esse lado, o que eu tenho que fazer do outro? Subtrair. Olha o que acontece quando eu subtraio. 1 menos 1. Meio menos meio. 1/4 menos 1/4. 1/8 menos 1/8. Opa, quem que eu esqueci? Do 2. Quanto que dá o S? 2. Você viu que eu consegui somar infinitas parcelas? Somar não. Eu consigo saber o resultado de somar infinitas parcelas sem somar as infinitas parcelas? Eu só tive que pensar num truque bom. Que é o que você falou. Por que você dobrou? Porque eu pensei num truque bom. Tudo bem? Isso daqui também. Eu posso saber somar isso aqui. Basta eu pensar num truque bom. Certo? Isso daqui é o que a gente chama de uma integral. Somar infinitas parcelas, nas quais as parcelas ficam cada vez menores, se chama integral. Tá? Então, a integral, via de regra, ela é o quê? Uma soma. Se a integral é uma soma, qual seria a melhor letra para eu simbolizar uma integral? Um S. Então, eu vou simbolizar a integral por um S. Pronto. É um S mesmo. Não estou brincando. O Riemann, quando ele fez isso, ele imaginou um S alongado. Tudo bem? É uma soma de parcelas que ficam cada vez menores. Quem que está ficando cada vez menor? O ΔS. O delta é a letra D em grego, só que é o D maiúsculo. Para eu indicar que ele fica cada vez menor, eu vou trocar o delta por um D minúsculo. E aqui eu coloco F. Pronto. Tudo bem? Essa é uma integral diferente daquelas integrais que vocês estão trabalhando, tá? Aquilo ali é integral de linha. Ela é uma integral ao longo de um caminho. Ela é diferente das integrais que vocês estão trabalhando. As integrais que vocês estão trabalhando é um caso particular daquela. A integral que você está trabalhando é uma integral de linha ao longo de uma linha reta. Por isso que ela é mais fácil. Portanto, o que vocês viram até agora, eu vou encerrar aqui já, tá, gente? Vocês viram até agora o seguinte, ó. Vou até escrever. Ó. Para uma dimensão. O que eu quero dizer com uma dimensão? Que você está em linha reta. Que você apenas precisa considerar deslocamentos em linha reta. Tá? Então, você não precisa da notação da integral de linha, menos ainda do produto escalar. Porque como você está em linha reta, o trabalho ou é positivo ou negativo. E quem vai definir se o trabalho é positivo ou negativo é o sinal da força. Então, você pode abrir mão da notação vetorial. Tanto que vocês podem perceber que lá, provavelmente, não sei se o Eduardo chegou a tratar a notação vetorial, vocês aparecem isso aqui, ó. Integral de f de x dx. Se o deslocamento for ao longo do eixo x. Certo? Se o deslocamento for ao longo do eixo y, f de y dy. Tudo bem? Vamos colocar f de y dy? Qual que você prefere, raiz? Pode ser de y dy? F de y
dy. Mas aqui, desde um y inicial até um y final. Tá. Mas lembraram disso aqui? Da definição do trabalho? Integral? Vamos lá, vamos encerrar então, né? Esse aqui é o trabalho da força F. Entretanto, meus amiguinhos, eu estou interessado, que força é essa que está realizando o trabalho aqui no gás? São as forças de pressão. Ok? São as forças de pressão que vão batendo aqui. Vou guardar depois do recreio. Como é que nós saímos aquilo ali para ver o trabalho das forças de pressão.